Olá, que bom estarmos de volta, né? Meditando na palavra do Senhor. E hoje eu vou falar também de um tema que eu gosto muito. Eu gosto de quase todos os temas, mas esse tema me cativa muito. É o tema que trata do nosso psique, do nosso ego, da nossa natureza, né? Essa já seria a nossa segunda pregação falando sobre o ego. A outra você pode ver no nosso canal, que os nossos dois irmãos malignos, né? Sugiro que você assista, se inscreva no canal, compartilhe essas mensagens para que mais vidas sejam alcançadas. Mas hoje eu queria falar um assunto tão importante, baseado nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O título da mensagem é Por que eu devo dar a outra face? Então eu convido você a abrir lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, vamos ler dois versos aqui. O verso 38 diz assim, Jesus falando, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça também à esquerda. Agora eu convido você a Mateus capítulo 16, outra palavra do próprio Cristo, profundamente relacionada com essa que nós acabamos de ler. Mateus, capítulo 16, verso 24. Fala assim. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, algumas versões falam, se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E, finalmente, eu convido você lá em Atos, capítulo 20, o discurso magnífico que o apóstolo Paulo fala para os presbíteros da igreja de Éfeso, né, em Mileto. E ali está registrada uma palavra de Jesus que não consta nos evangelhos nem no Apocalipse, onde estão as palavras do Cristo registradas, né, no Novo Testamento. Essa é o único lugar onde tem uma palavra do Cristo que não consta desses dois livros. Atos 20, 35, fala assim. Em tudo que fiz, mostrei que é mediante o trabalho árduo que devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Três palavras em três passagens profundamente ligadas, relacionadas, né? Jesus começa citando, lá no Sermão do Monte, a lei do talião, tá? Um código moral, um código jurídico que existia antes mesmo do povo de Israel, que foi encontrado lá no Código de Hammurabi, nas tábuas de argila da antiga Babilônia, que depois foi incorporado na lei de Moisés, né? Que está no Antigo Testamento, que dizia olho por olho, dente por dente. Se alguém te feriu, essa pessoa vai receber uma punição de igual modo, de igual grandeza a qual ela usou para te ferir. Olho por olho, dente por dente. Essa lei, que às vezes nos choca assim, ela tinha um propósito de conter o mal, de conter a maldade, para evitar que os crimes ficassem impunes, né? Essa lei ainda está em vigor em muitos países islâmicos, na China comunista, em alguns estados dos Estados Unidos que tem a pena de morte, né? E, em suma, é uma lei que tinha um propósito, evitar que o mal crescesse. Jesus traz uma nova interpretação sobre essa lei, que está atrelada ao negar a si mesmo, né? Ele traz uma nova variação, uma nova interpretação com autoridade, porque ele fala, minhas palavras são espírito e vida. As palavras do Cristo é a própria palavra de Deus. E ela é, antes de tudo, sobrenatural. E por ser sobrenatural, ela transcende qualquer palavra, qualquer método de psicanálise ou psicologia, apesar deles terem sua importância no tratamento da psique humana. Mas a palavra de Deus, ela transcende isso. E por que essa palavra é importante? Porque é muito difícil nós adotarmos isso na nossa vida.
dar a outra face, quando alguém nos fere, é uma violência contra a nossa natureza carnal. O nosso ego grita contra isso. Como negar a mim mesmo? Eu vou ser um saco de pancada? Eu vou ser um otário? Eu vou ser uma pessoa fraca? Vão abusar mais de mim? Então reparem que a palavra de Deus, que é espírito, ela sempre está trazendo um conflito com a nossa natureza. Romanos 7 e Romanos 8 são 2 capítulos que tratam desse conflito, né? É o conflito da carne contra o espírito. Romanos 7 é brilhante, quando fala o mal que eu não quero fazer, eu faço. E o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Por quê? Por causa da nossa natureza, que eu vou chamar aqui de ego. Tá? O nosso ego possui um senso de superioridade que distorce, irmão, a realidade que nos cerca. Nós confundimos a nossa autoconfiança, a nossa autoridade sobre um determinado assunto e não percebemos que muitas vezes nós estamos sendo arrogantes. E Jesus vem e fala, não, é tempo de você, se você quer ser meu discípulo, você tem que negar a si mesmo. Você tem que dizer não ao seu ego. Um discípulo, o discipulado tem que produzir humildade. O discipulado tem que gerar uma aspiração dentro de mim de ser uma pessoa mais generosa com o sucesso que eu obtive, compartilhar a bênção que eu recebi na minha vida, o sucesso que eu tenho com outras pessoas. E, ao mesmo tempo, ser resiliente em relação aos nossos fracassos. Não permitir que as decepções e os fracassos da vida venham nos deformar o nosso ser. Então, Jesus está falando uma coisa maravilhosa, nós temos que segurar esse pitbull que habita dentro de nós. Negar o ego. Porque ao fazer isso, nós estamos restabelecendo a realidade sobre nós mesmos. O Evangelho tem que produzir em nós essa sede de discipulado e substituir essa necessidade doentia que a grande maioria das pessoas tem de quererem ser admirados por uma sólida confiança no Cristo. O Salmo 139, o salmista fala, Senhor, sonda meu coração, sonda meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Convida a Deus a nos sondar, a nos guiar, mas o nosso ego sempre vai se opor a isso, irmãos. Ele dificulta cada esforço nessa direção. Nós vivemos em tempos de Facebooks, né, de Instagram, de Twitters, de YouTuber, né? Essas plataformas das redes sociais, elas elas convidam as pessoas. Venha cá, escreva alguma coisa, mostre como você é uma pessoa inteligente. Venha cá, coloque uma fotografia sua, mostrando como aquela foto que você está mais bonito. Mostre uma foto da sua família, todo mundo feliz, todo mundo sorridente, todo mundo naquele restaurante maravilhoso, ou curtindo aquelas férias maravilhosas. Em suma, mostre e também dê opinião sobre vários assuntos. Você não precisa conhecer muita coisa não, mas dê opinião. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que tem que brilhar. Você é uma pessoa que tem que aparecer cada vez mais. Mostre como você é bondoso. Você não vai ver nessas redes sociais, pelo menos é muito raro, pessoas falando, olha, eu estou passando por uma depressão, olha, eu estou me sentindo fraco com relação a isso, eu tenho medo, eu tenho solidão, eu estou passando por alguns fracassos que eu não consigo, eu tenho problemas na minha família. É muito difícil você ver isso. Porque o nosso ego, ele quer mostrar uma imagem que ele não é. E quer falar, quer mostrar quão sábio ele é. E o maior tesouro que nós temos, irmão, é uma língua econômica. Eu me lembro de um ditado lá da Marinha que era muito interessante e muito verdadeiro. Ele falava, periquito, periquito que pia muito está querendo levar chumbo. Mas é verdade, irmãos, é verdade. A coisa mais valiosa que tem é o anonimato. É ótimo. Essa necessidade de falar, de querer aparecer, rouba a nossa energia, rouba nossas forças, dissipa a nossa resistência às dificuldades, dissipa a nossa resistência às ofensas, às traições, que nós sempre vamos estar enfrentando, irmãos.
Então, essa necessidade de querer aparecer mata o discipulado, está na contramão do negar a si mesmo. O ego não aceita, mas o ego não aceita dar outra face. O ego não está em nós. Nós queremos, não gostamos de nos sentir por baixo, porque sabemos que temos algum conhecimento. Se não temos, a gente finge que tem. Isso é um vício. Isso mata a capacidade da pessoa melhorar como ser humano. E ignora o fato que muitas pessoas ao nosso redor, muitas pessoas têm um conhecimento até maior do que o nosso, têm um talento melhor do que o nosso. E ao invés de a gente se beneficiar do conhecimento dessas pessoas com humildade, a nossa arrogância bloqueia isso. Por isso que Jesus está indo na ferida. Ele está indo na ferida quando ele fala: se alguém te ferir uma face, dê a outra. Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. É melhor dar do que receber. Essas palavras são leis espirituais. É o poder do Evangelho. O poder do Evangelho que atua sobre todo aquele que crê. E aí você começa a concluir o quê? Que nós somos os nossos principais inimigos. Não é o diabo, não é demônio, não é político. Não, somos nós mesmos, com nossa natureza. A gente quer ser o nosso próprio professor, a gente se acha o próprio crítico. Então, esse tomar a cruz e negar a si mesmo isso mata a aspiração da nossa natureza, que é vaidosa. É que nem um alcoólatra. O alcoólatra, ele acha que ele vai beber, vai chegar em casa bêbado, vai para a cama, vai dormir, ou sei lá o que ele vai fazer. Ele acha que aquelas atitudes deles, de beber demais, ele se tornar um alcoólatra, não vai afetar seus filhos, não vai afetar sua família. É um egoísta nato, como qualquer viciado. Só o vício é que interessa. Né? Então, o ego, ele ama ser elogiado. Ele detesta algumas pessoas que o criticam. Nós detestamos. Às vezes a gente fala: só você que fala mal de mim? Tanta pessoa que fala bem de mim, tanta pessoa que me elogia, só você que só acha defeito. Às vezes o nosso cônjuge, né, que convive conosco, é a pessoa às vezes mais calibrada e abarizada para nos mostrar nossos erros e defeitos, para que a gente cresça. Mas não, a gente se apega aos elogios bajuladores que a gente recebe. E a Bíblia fala que o homem é provado pelos louvores que recebe. E elogio é um laço do diabo. Por quê? Porque nós detestamos a realidade sobre nós mesmos. Amamos nossa autoanálise. O nosso ego detesta o anonimato. E até ele tem uma resistência em querer melhorar o seu caráter, o nosso caráter. Ser um pai melhor, ser um trabalhador melhor, ser um filho melhor. A gente não gosta, porque isso implica em ser humilde. E a gente confunde humildade com fraqueza. Tá? Essa necessidade de querer ser sempre o melhor, gente, isso é um veneno terrível, terrível. Nós precisamos aprender com o Senhor Jesus, aprender com a palavra de Deus. Por isso que eu fico, você desculpe, às vezes eu sou um crítico, né? Eu critico, o pastor é contra retiros, o pastor é contra encontro de casais, o pastor é contra movimento de células. Não é que eu seja contra isso, irmãos. Eu sou a favor do testemunho de vida. Pessoa que fica procurando muito essas coisas, vou fazer o congresso tal, vou fazer o congresso dos empresários vencedores, congresso do fogo, não sei o quê. Tudo bem, quem sou eu para julgar e avaliar isso? A pergunta que eu faço é: acabou o congresso, você se tornou uma pessoa melhor? Um marido melhor? Uma esposa melhor? Mas meu casamento estava passando uma crise, eu fiz um encontro de casal, naquele mês correu tudo maravilha. Sim, depois, no segundo mês. Você está permitindo que o Espírito Santo trabalhe no seu coração? Você está negando a si mesmo? Você está oferecendo a outra face? Você
Você está pensando mais em dar do que receber? É isso que a gente tinha que ter congresso dessas coisas. Congresso dos frutos do Espírito Santo. Como é raro esse congresso, irmãos. Porque o Evangelho é assim. O mal que a gente faz dentro de nós, né, o mal que eu não quero e faço, bloqueia a ação do Espírito Santo. Bloqueia o nosso crescimento que a gente acha que não precisa. E aí vem o Evangelho e tira a nossa máscara. Revela quem nós somos. Não nos deixa colocar na defensiva, porque não podemos nos dar o luxo de ficar na defensiva. Há muitos anos atrás, as pessoas casavam pensando nunca em separar, porque o casamento durava para sempre, os votos eram votos sagrados. Então, as pessoas, era uma oportunidade no casamento de um ir indo polindo o outro, né, com seus defeitos, e aprendendo a compreender um ao outro, a respeitar um ao outro. Eu não sei se isso se perdeu, irmãos. Eu só sei que a gente está vendo tempos hoje que as pessoas baseiam o seu relacionamento com alguém em atração física, sexual. Não estou dizendo que não há importância nisso, mas isso, digamos assim, é a partida de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Mas, dentro de um tempo, isso tudo cai numa rotina. O que faz um relacionamento crescer é exatamente isso. Procurar fazer o outro feliz. Negar a si mesmo. E muitas vezes, dar a outra face. Dar a outra face, irmãos, abrange o negar a si mesmo. Abrange isso. E hoje nós vivemos esse... Foi feita uma pesquisa recente, diz que 100% dos casamentos que acontecem nos dias de hoje, 90% estão acabando em divórcio depois de 5 anos. Então você está vendo como a natureza nossa vai contra tudo isso, irmãos. Só um parênteses aqui. Jesus, quando diz que é para a gente dar outra face, ele não está dando aval para que você seja pisado, humilhado e ache que isso está certo. Não, Jesus mesmo falou, tem a prudência da serpente e a mansidão da pomba. O apóstolo Paulo ia ser chicoteado? Não, eu sou um cidadão romano. Você não vai me chicotear. Eu tenho um direito meu. Porque Jesus também se baseia no segundo principal mandamento da lei. Amai-vos amai o próximo como a si mesmo. Como é que eu posso amar o próximo se eu não tenho autoestima? Né? Então, dar a outra face não significa que nós estamos matando a nossa autoestima, não. É crendo que o poder de Deus, que está no Evangelho, vai nos transformar. Vai fazer a gente melhorar cada vez mais como ser humano, aproximar da imagem de Cristo, que isso é o objetivo do Evangelho, irmãos. O objetivo do Evangelho não é você ficar rico, próspero, com a saúde perfeita, ou levar milhões de pessoas para Jesus, ou fazer marcha para Jesus, ou apoiar o pastor que vai ser político. Não, nada disso. O objetivo do Evangelho é te transformar numa pessoa melhor. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu não sou psicólogo, irmãos, eu não tenho bagagem de psicologia. O que eu sei de psicologia talvez seja o que você saiba, como leigo, né? Mas eu sei que a psicologia adotou muito dos ensinamentos do próprio Jesus Cristo. Por exemplo, tem uma estratégia que é usada em psicologia, que é chamada estratégia da tela branca, né? Que é você crescer como pessoa ajudando os outros. É você investir no outro a curto prazo para receber a longo prazo. O mundo está na contramão disso, né? O mundo quer o crédito para hoje, quer ser respeitado hoje. O discípulo de Jesus, não. O discípulo de Jesus esquece o crédito e fica feliz quando os outros recebem o crédito. Alegrai-vos com os que se alegram, Romanos 12. Enquanto isso, ele está adiando o seu recebimento, acumulando juros sobre o montante principal. É aquilo que Jesus falou, não acumuleis tesouros na terra. Eclesiastes 11, lança o seu pão sobre as águas que ele vai retornar em abundância.
Isso são leis espirituais poderosíssimas, irmãos. Quem abre o caminho para os outros dita o rumo. No fundo, é a tela branca que vai definir a pintura, a obra de arte que vai ser colocada ali. Isso tem tudo a ver com dar a outra face. Tem tudo a ver porque isso é o próprio poder do Evangelho agindo sobre nós. E eu queria ilustrar tudo isso que eu estou falando com uma história real. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, ouvir falar sobre Jackie Robinson. Jackie Robinson foi um jogador de beisebol americano da final da década de 40 até a década de 50. Tá? Jackie Robinson era um negro, e na época que Jackie Robinson se torna profissional, não havia nos times da Liga Profissional dos Estados Unidos de beisebol, não havia nenhum jogador negro. Todos eram brancos. Né? E Jackie Robinson, desde a sua infância, sempre enfrentou muito, como a grande maioria da população negra nos Estados Unidos, o racismo na sua pior face. Né? Ele tinha uma personalidade muito forte, ele era muito brigão, ele era muito respondão, e ele não aceitava ser humilhado pelo fato de ter uma pele diferente. Então, quando ele foi adolescente, chegou a pertencer até a algumas gangues. Brigava com todo mundo que tentasse humilhá-lo. Ele foi preso algumas vezes por desacato, mas ele era um jovem muito inteligente, estudioso. Acabou entrando como oficial nas Forças Armadas. E um dia, fardado, ele entra num ônibus. E o motorista do ônibus fala para ele: não é o fato de você estar fardado que você vai sentar aqui na frente, não, vai sentar lá atrás. Ele não se conformou com aquilo e espancou o motorista do ônibus. Foi preso, foi levado à corte marcial, tá? E foi expulso das Forças Armadas. Você pode falar assim: olha, isso é compreensível. Ele é um ser humano, ele está sendo humilhado, é um direito dele. Ele não obriga a ser aturado. Tá? Vai ficar vítima eternamente desse racismo doentio, ele só reagiu. Tudo bem. Pois bem, a vida continua, e Jackie Robinson ele estudava, ele era uma pessoa inteligente, estava tentando, de alguma forma, progredir na vida. E um dia, ele reunido com vários amigos, né, colegas, lá do lugar que ele morava, numa quadra de rua, nesses campos de rua, ele estava jogando beisebol. E passa um treinador chamado Branch Hickey. Branch Hickey, ele era dono e treinador de um pequeno time de beisebol da Liga Profissional Americana. E de vez em quando ele ia nos campos de várzea para ver se ele encontrava algum talento. E aí ele está vendo o Jackie Robinson jogando e ele ficou impressionado com a técnica dele, com a qualidade dele como esportista do beisebol. E aí ele foi conversar com o Jackie Robinson e ofereceu um convite para ele. Olha, eu queria que você fizesse parte do meu time. O que você acha de ser um jogador profissional? Aí faz o convite e tal, e Jackie se interessa. Mas ele falou: você teria coragem de dar a outra face, como Jesus mandou, quando te ferirem, quando te machucarem, quando te baterem, e não reagir? Porque se você reagir, a sua carreira nem começa. Lembre-se, não existe nenhum negro na Liga Profissional Americana. Vão te chamar de macaco. Você, quando for atleta profissional, vai no restaurante, o garçom vai recusar te servir. Os hotéis, quando o teu time excursionar, não vão te aceitar. E vão te xingar, em suma, e olha, vão te xingar disso, daquilo. E ele foi falando um monte de ofensas do pior racismo possível. E já que ficava uma fera, ele falava: vai reagir? Vai bater em mim? Topa ou não topa assinar um contrato profissional comigo? E ele foi fazendo esse brainstorming com ele, né? Até que, um tempo depois, já que não, tudo bem, eu aceito. E começa a jogar. E o talento dele era fantástico, irmãos. Era um Pelé do beisebol, né? Um talento fantástico, aquele talento que Deus dá de vez em quando para um ser humano. E ganha tudo. O time começa a ganhar de todo mundo. E aí ele começa a enfrentar uma campanha difamatória da mídia
televisão, jornais, uma campanha de ódio, de difamação, fake news, falando, ele tinha um filho que enfrentava um problema com drogas, o filho mais velho, acabaram com o filho dele. E outra coisa, durante os jogos, faziam faltas nele, os juízes faziam vista grossa, não marcavam. Acabava o jogo, o time adversário vinha espancá-lo. Muitas vezes os torcedores entraram no estádio para espancá-lo. Na rua tentaram matar ele várias vezes. E ele não abria a boca. Chegou ao ponto, irmãos, olha o que eu vou falar, que eles miravam durante o jogo com aqueles bastões e com a bola, os tendões de Jackie Robinson chegaram a lesionarem 72 vezes os tendões dele para acabar com a carreira dele. E ele não reagia. Manteve o pacto com o treinador. Quando chegou por volta de 1956, ele no auge da fama, havia um time que era o grande rival do time de Jackie Robinson, mas que passou a perder muito, era um time que tinha muito dinheiro, muito milionário, e o dono desse time chamava-se Ben Champman. Ben Champman chegou para Jackie Robinson e só ofendia: você é um negro, você tinha que ir para a floresta, a sua cor da pele ofende o beisebol. E foi anos e anos ele indo na mídia xingar Jackie Robinson. Mas nunca reagiu. Pois bem, certo dia, os patrocinadores, né? Patrocinador é empresário está preocupado com dinheiro, não está preocupado com... Ele quer ver onde o dinheiro dele não vai cair. E ele patrocinava tanto o time desse racista, né? Desse técnico racista, o Ben Champman, quanto o time de Jackie Robinson. E ele chegou para os patrocinadores chegaram para Jackie Robinson e falaram: olha, nós vamos pedir um favor a você, ó, o time do Ben está falido, ele está na falência, nós temos dinheiro investido e nós patrocinamos você, queremos que você faça uma foto com ele, abraçado com ele, apertando a mão dele. Aí ele falou: isso não vou fazer não. Não vou fazer. Esse homem tentou me destruir. Aí Jackie Robinson chegou até citar, havia um jogador do time do Ben, chamado Ted Williams, que em 1956 os torcedores cercaram ele junto com alguns repórteres, porque ele jogou mal naquele dia. Pô, você jogou mal, ele cuspiu naquelas pessoas e não aconteceu nada. Se eu fizesse isso, eu estaria acabado, estaria na cadeia. Esse homem só tentou me destruir, eu não vou apertar a mão dele na foto. Mas os patrocinadores falaram tanto, o treinador dele, o Brandt Rick, falou, ele acabou topando. Apertou a mão dele. E tempos depois, o Jackie Robinson falou: olha, eu queria pegar o meu punho negro e dar um soco naquela face branca, nojenta, racista daquele homem. E até hoje, quando eu me lembro da foto, meu estômago revira. Mas ele, como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, não reagiu. E tempos depois, ele falou: eu sabia que forças demoníacas estavam querendo que eu revidasse. Porque no momento que eu revidasse, eu ia fechar o caminho para milhares de jovens negros que não poderiam entrar no beisebol. Então eu busquei forças em Deus para tolerar as humilhações sem revidar. E ele morreu em 1961. Agora eu te digo, você pode ver na internet, digitar, você vai confirmar o que eu estou falando aqui. Quando eu digo que dá a outra face, é poder de Deus. Olha o que a carreira de Jackie Robinson lhe trouxe. 6 vezes consecutivas ele foi campeão do principal torneio profissional de beisebol, o All-Star Games. Ele recebeu o título de jogador mais valioso da Liga Nacional Americana. A camisa 42 que ele usou hoje não é vestida por mais nenhum jogador de beisebol. E no dia 15 de abril, que foi o dia que ele estreou, a Liga Nacional transformou o dia no Jackie Robinson Day. Somente nesse dia, todas as crianças, todos os adolescentes, todos os times do país usam a camisa 42 em homenagem a ele. Seu filho mais velho morreu por overdose. Isso acabou com ele. E ele pegou grande parte da fortuna dele
e doou para organizações para tratamento de jovens com vícios em drogas. Quando ele morreu, milhares de pessoas foram ao seu funeral. Os principais jogadores de beisebol americano carregaram o seu caixão num cortejo acompanhado por milhares de pessoas. Praças e avenidas nos Estados Unidos hoje levam o seu nome. Escreveu-se livros, foi feito vários filmes sobre a vida dele. A sua esposa criou a fundação Jack Robinson, que dá bolsa de estudos para estudantes negros pobres. Seus outros 2 filhos se tornaram escritores e fazendeiros prósperos e criaram um museu em homenagem ao pai. A revista Times escolheu Jack Robinson entre as 100 principais personalidades do século XX. E depois da sua morte, estátuas foram feitas, estádios levaram seu nome, prêmios desportivos levam seu nome. Quando o presidente Reagan, na década de 80, foi presidente dos Estados Unidos, ele deu para a viúva de Jack Robinson a maior honraria dos Estados Unidos, a Medalha Nacional da Liberdade. Tudo por quê? Porque ele deu a outra face. Você quer saber qual é a receita para o fracasso, irmãos? É você perder o controle, é você perder as estrebeiras, é quando você for injustiçado, quando estiverem te maltratando, quando estiverem puxando teu tapete, você gritar. Isso não vai te levar a nada, irmãos. Romanos fala, ao Senhor pertence a vingança, não a nós mesmos. Dar a outra face é poder. Por mais talentoso que você se acha, por mais dinheiro que você tenha, por mais conexões políticas que você tenha, por mais que você ache que você é um presente de Deus para a humanidade, se você quiser crescer diante de Deus, aguarde traições, aguarde sabotagem, aguarde injustiça das pessoas talvez que você nunca imaginou fariam contigo. Mas Romanos 12 traz o princípio. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Porque você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. As brasas vivas vêm em negar a si mesmo, em dar a outra face. O discípulo que nega a si mesmo entende que ele não está sendo diminuído, mas sim aquelas pessoas que estão tentando prejudicá-lo é que estão se diminuindo. Certa feita, uma criança chegou para o pai e falou: pai, não quero mais ir para a escola, tem um garoto lá que me espanca, que faz bullying comigo, eu não quero mais, não quero. Chorando, é o pai naquela situação, né? Porque ao mesmo tempo quer dar um apoio ao filho, mas também não quer super protegê-lo para que ele não saiba se defender. É sempre uma situação difícil. O pai teve uma ideia, pegou uma camisa branquinha dele, foi no quintal, pendurou no varal, pegou um saco de carvão, daqueles carvões, né, que a gente usa, carvão vegetal, que a gente usa para fazer churrasco, e falou: meu filho, faz de conta que essa camisa aqui é aquele garoto que te perturba, que bate. Joga o carvão nele. Aí o garoto começou a jogar o carvão, batendo naquela camisa, foi. E ele, vou jogar na cabeça dele, vou jogar nele, vou chutar ele. Foi jogando aquilo, foi jogando. A camisa foi ficando negra, completamente negra. E no final ele jogou todo o saco de carvão naquela camisa. Estava cansado. E o pai, aí, estou melhor agora já. Estou melhor, acho que eu tirei a minha raiva para fora, joguei tudo nele, nessa camisa que representa aquele rapaz. Meu pai, tudo bem, meu filho. Mas você já olhou a sua roupa? Quando ele olhou para a roupa, ele estava completamente negro de carvão. Ele falou: é assim. Toda vez que a gente quer se vingar, é como a gente cuspir no vento. Vai voltar para nós mesmos. Toda vez que a gente quer usar do mal, mais maligno nós nos tornamos. Não é por aí, meu filho. Gandhi, Mahatma Gandhi, adotou as palavras do Cristo de dar a outra face. E debaixo de um jugo colonialista imperial terrível que a Inglaterra fazia sobre a Índia, ele convidou aquelas milhões e milhões de pessoas da população indiana a não reagir,
não reagir. Muitas vezes eles eram espancados, eles não reagiam. Então o governo britânico foi perdendo a moral de continuar na Índia. E a campanha de não violência de Gandhi trouxe a independência da Índia. 20 e tantos anos depois, o pastor Batista, o pastor negro maravilhoso, o pastor Martin Luther King, adota a mesma estratégia para garantir os direitos civis dos negros americanos. Eles iam para a rua, a polícia batia, jogava água, fazia, acontecia, e Martin Luther King, não reajam, não reajam, deem a outra face. E hoje, Martin Luther King virou um dia nacional, um feriado nacional. Você não teria um Obama hoje se não tivesse Martin Luther King não dando a outra face, ensinando a população a agir assim. E ambos, Gandhi e King, foram difamados, ambos foram assassinados. Irmãos, esse é o discipulado, esse é o verdadeiro evangelho, irmãos. Nós vivemos tempos muito perigosos. Vivemos tempos de distorções terríveis, terríveis, que nós estamos vendo na igreja brasileira. Tá? Eu não quero entrar em detalhes. Para bom entendedor, meia palavra basta. Mas o que nos assusta é que cada vez mais a gente não vê a ênfase na transformação do cristão na imagem de Jesus Cristo. Como disse São Francisco de Assis, pregue o evangelho a toda criatura, de preferência de boca fechada, porque é para o seu testemunho que as pessoas vão ver Jesus em você. Dê a outra face. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.